Graça e paz desejo para você nesse novo dia. Que Deus te abençoe muito. O texto que eu gostaria de ler para você se encontra aqui no Salmo 90, no versos 1 e o verso 2, que diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que o monte nascesse, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Sabe, esse salmo ele faz o contraste entre Deus e o ser humano. Esse salmo ele apresenta a onipotência de Deus e a fragilidade do ser humano. O salmo aqui apresenta a eternidade de Deus e a vida passageira que é a do ser humano. Por exemplo, no versículo 3, falando sobre a fragilidade humana, diz assim: Tu reduz o homem ao pó, dizendo: Voltai ao pó, ó filho dos homens. Então nós não passamos de pó. Do pó vimos e do pó ao pó retornaremos. Versículo 10 diz assim: A duração da nossa vida é de 70 anos. Se algum pela sua robustez chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então a nossa vida aqui nesse mundo aqui é de 70 anos. O que passar disso, 70, 80, o que passar disso é cansaço, é canseiro. Já Deus não. Deus, ele é eterno. Aqui no versículo 4 diz, fala assim: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, ou como a vigília da noite. Veja, 1000 anos para Deus é como um dia que passou, ou como uma vigília da noite. Quanto tempo dura uma vigília? 2 horas. Eu servi o exército, depois servi a polícia militar, e quando a gente estava na vigília, ali na guarita, a duração de cada vigília era 2 horas. Então aqui está dizendo que 1000 anos para Deus é como se fosse uma vigília da noite, uma vigília que passa. Então Deus, ele é eterno, onipotente, tem todo o poder. Mas um Deus eterno, um Deus onipotente, ele ama e se preocupa com o ser humano. O salmista, ao escrever esse salmo, ele disse aqui, fala assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Veja, o refúgio, ou morada, ou casa, ou proteção. O salmista está dizendo que Deus tem sido. Geração em geração, Deus tem sido o nosso refúgio. Deus tem sido refúgio da geração passada e Deus é o refúgio da geração de hoje. É a nossa morada, a nossa segurança. Ah, meu amigo, nós temos um Deus que se preocupa com cada um de nós. Um Deus que nos ama. Um Deus misericordioso. E a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. E se não fosse pelas misericórdias de Deus, nós não existiríamos. Nós só existimos, nós só nascemos aqui. É pelo poder e pela misericórdia de Deus. Mas um dia, Deus prometeu que nós também iríamos viver na eternidade. Então, se nós continuarmos vivendo de acordo com o que Deus ensina em sua palavra, se nós escolhermos Ele como para ser o nosso Deus e o servir de todo o coração, o que nos espera é a eternidade. Que Deus abençoe você, fica com Ele, um forte abraço, não se esqueça de ler a Bíblia, de orar, e não se esqueça também que Deus nos ama muito. Cuidou de nós até agora e vai continuar cuidando. Então não tenha medo, seja forte, corajoso, não tenha medo das dificuldades, que
às vezes passamos nesse mundo. Deus está contigo.